Oi, gente, é pra valer. Estamos aqui para mais uma live. Hoje a convidada é Rita Garcia, uma coach infantil. Ela vai estar nos explicando o que é isso, o que faz uma coach infantil e como fazer o empoderamento infantil. Tá chegando a nossa professorinha Jéssica. Tá, e vamos estar aqui hoje fazendo essa discussão com ela. Assim que ela chegar, a nossa live é o empoderamento infantil. Tá aqui já a nossa amiga Jéssica, sempre com a gente. E vamos ver. Espero que as pessoas cheguem e que aproveitem disso, que é bom para nós todos, né? A luz, ela bate bem na minha cara. Chegou a hora de dar uma melhorada. E aí, vamos esperar a tia Rita chegar. Já já ela chega. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Jéssica, se quiser aproveitar e fazer alguma pergunta. Se tiver alguém por aí, não chegou ninguém ainda, vamos chegando, meu povo. Rita Garcia acabou de chegar. Falta um minutinho, mas eu já vou chamar a Rita Garcia. Vamos lá, vamos só esperar um pouquinho. Rita, tô só esperando um pouquinho para as pessoas chegarem e não perderem o que a gente está falando. Porque como falta um minutinho, né? Mas a gente já pode fazer. Sim. Só esperando ela aceitar. Já estamos chegando. Essa live é muito interessante, tem bastante coisa interessante. Rita, eu só estou esperando você aceitar, tá? Você tem que apertar aí para aceitar o convite. É muito bom para... vai ser muito importante esclarecer algumas dúvidas do que é manha, do que não é, até onde a gente pode dar liberdade, até quando a gente tirar a liberdade começa a prejudicar essa criança, e vamos estar fazendo melhor. Nulene acabou de entrar e Rita Garcia está aí. Oi, Rita. Oi, tudo bom? Tô ajeitando aqui para não cair. Ajeita aí. Eu fiz uma parafernália aqui, depois eu vou te ensinar. Que tá dando certo, o telefone fica em pé. Aí, eu tenho um bracinho aqui, só não sei onde tá. Eu tinha um também, mas não sei também. Aí tô usando esse, tá ficando muito bom mesmo, eu consigo mexer. Tô tentando escorar aqui. Vem aí, vai. Bota uma caixinha atrás. É isso que eu tô achando aqui, peraí. Tem umas pessoas entrando aí que eu não conheço, que provavelmente você conhece. Vamos lá. Botando aqui, caramba. Aí, agora você já vai conhecer também. Aí. É amigo meu, é amigo seu. Muito bem. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. É sempre muito bom estar aqui. Se a Rita conseguisse... Consegui. Aí consegui nada. Conseguiu nada. Aí. Fica aí segurando. Foi, botei o controle remoto. Tá lá, tá seguro, Lucimar, tá seguro. Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Estamos aqui
na Tia Lu, 1234, conversando com Rita Garcia. Eu já conheço Rita Garcia, mas o povo quer saber quem é Rita Garcia. Eu sou professora, trabalhamos juntos um bom tempo, professora da rede municipal, sou pedagoga, fiz psicopedagogia, fiz psicopedagogia clínica, né, e institucional, fiz formação em coaching, como personal coaching, e por ser uma área que eu gosto muito da educação, eu fiz a formação em Kid Coaching também. Kid Coach. O que é Kid Coach? Para poder as pessoas saberem melhor. Kid Coaching, ele é um processo que a gente trabalha como se fosse o coaching, que ele é um processo de desenvolvimento infantil, no caso o Kid Coaching. E ele trabalha com ferramentas específicas junto com a criança e a família, para resolver situações bem pontuais, bem objetivas e respeitando a singularidade de cada família. Porque a gente entende a família como um sistema. Esse sistema tem que ser respeitado da forma que ele é. Então, nós, os profissionais Kid Coaching, aqui no Rio de Janeiro, a formação é feita pelo Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil. E foi dentro desse instituto se criou toda uma ferramenta própria e específica para trabalhar e desenvolver com a criança junto com a família. E o Kid Coach, ele trabalha na orientação parental, uma orientação, né, parental livre. A gente trabalha com processo informal e a gente trabalha com processo formal, mas só pode fazer com criança a partir de 7, 8 anos que domina a leitura e escrita. Porque a gente trabalha muito em cima de conversa, de perguntas. Então, o princípio tanto do coach quanto do Kid Coaching é a não sugestão e o não julgamento. Então, como não há sugestão e não há julgamento, você precisa desenvolver habilidades para que situações sejam resolvidas, para que as dificuldades familiares sejam contornadas, só que sempre dentro daquela estrutura e daquele desenvolvimento específico para cada família. Então, esse seria basicamente, né, o trabalho familiar. E também tem o Kid Coach escolar, que o trabalho do Kid Coach escolar ele é feito dentro das instituições educacionais, capacitando professores, gestores, para que eles desenvolvam em si as habilidades socioemocionais para que possam desenvolver esse trabalho junto aos alunos. E que vem comungar hoje, muito, né, uma conversa muito direta, porque hoje, na nível de educação, o Brasil está implementando a Base Nacional Comum Curricular. E ela é toda pautada no desenvolvimento das habilidades. E esse Kid Coach escolar, ele vem justamente capacitar os professores com ferramentas para que eles desenvolvam todo esse potencial nos alunos. Eu ia perguntar onde isso ajuda como profissional. Então, você já acabou de explicar que isso vem ajudando, né? E quando você faz esse trabalho do Kid Coach com as escolas, você agrega todos os componentes da comunidade. Professor, aluno, responsáveis, gestores e demais funcionários do estabelecimento. Porque você vai trabalhar com todos eles o próprio desenvolvimento para que ele utilize as ferramentas para proporcionar esse desenvolvimento. Porque as habilidades, na verdade, elas são aprendidas, né? A gente não nasce com habilidade, a gente desenvolve e para os professores a gente tem técnicas para fazer. Ai, que bom, que bom. Então, vamos agora, espero que todo mundo tenha entendido que é um coach infantil,
né? O Coach Kids, que é a mesma, acaba sendo quase que a mesma coisa, né? Quase é a mesma coisa. E então todos já sabem o que é. Eu espero que tenha ficado esclarecido. Se não ficou, podem fazer perguntas que a Rita vai estar Pode aqui fazer para pergunta. responder. Mas vamos dar um andamento, senão a gente fica preso só na parte coach. E a gente está Isso. aqui hoje para estudar um pouco do empoderamento infantil, né? Em que consiste esse empoderamento infantil? Essa coisa de empoderamento infantil consiste em quê? Olha só, o empoderamento infantil, ele consiste justamente em começar a dar voz à criança para que ela se posicione diante da vida e tenha as suas próprias decisões. Só que a gente não pode confundir o empoderamento, a liberdade de decisão com o domínio de uma situação. Então, empoderar a criança não é chegar para ela e falar assim, olha, você é dona de toda a situação, toma a sua vida na sua mão que você vai resolver tudo do jeito que você quer. Porque dar limite, ensinar valores, ensinar o que é certo, o que julga certo e errado, isso é uma missão dos pais, dos educadores e dos cuidadores. Mas quando você empodera, você dá a essa criança a capacidade de escolha. Ela pode escolher o que ela quer, mas ela vai escolher dentro de todo um contexto para ela. Então, o empoderamento, ele vai em contramão da imposição, do autoritarismo. E, inclusive, só fazendo um paralelo, todo o processo do Kid Coaching, ele trabalha com empoderamento. A manutenção da autoridade e a diminuição do autoritarismo. Eu consigo empoderar uma criança a partir de quantos anos? Você começa a empoderar a criança desde pequenininha. Bem pequenininha mesmo. As suas primeiras relações com a criança, você já está empoderando ela. Você começa quando você dá a ela chance de começar a se colocar não só verbalmente, não só com a comunicação, com a fala. Isso já ajuda ela a se colocar. Mas na escolha de... Você pega uma criança pequenininha, bebês, na escolha de um brinquedo, nas relações, no momento em que ela quer tirar uma coisa ou não da outra. Quando você não impõe a ela uma tomada de decisão, mas você vai começar a ensinar ela pequenininha como que ela deve fazer. Um bebê lá que a gente tenha numa escola, que puxa um brinquedo do outro. Você vai começar a empoderar ela quando você começar a questionar com ela que, teoricamente, você, mas ela não entende. Mas quando você começa, você pode pegar, olha o seu amiguinho, tem outros brinquedos, escolhe qual que você vai pegar, esse está com ele. Amiguinho, depois você empresta para ele. Quando eles começam a crescer, eles já começam a verbalizar. Aí você vai mudando a sua forma de falar com ele. E ele começa a já estar tendo vivências e estruturas de pensamento e na questão da escolha, na questão daquilo que dá prazer para ele, daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta, de como ele está se sentindo. Então, o empoderamento, ele vem desde sempre. Agora... Felipe está aí, tá a Carla Calburga, porque as pessoas ficam falando e a gente não consegue passar, né? Felipe, Carla Calburga, acho que eu vi a Natália aí, todo o nosso povo conhecido. Um beijo. Todo o nosso povo. Gabriel Stal chegou atrasado hoje, Rita, fala com ele aí. Ixi! Ele falou que eu cheguei atrasada na dele, não foi? Foi, hoje ele chegou. Aí, Gabriel, viu? Cheguei na sua, ele chegou na minha. É isso aí. Aí chumbo trocado. Agora, voltando ao empoderamento, né, que a gente estava falando, quando eu pego, numa sala de aula, eu pego uma única opção de brinquedo e coloco, por exemplo, vou pegar os livrinhos e coloco, eu estou tolhindo esse empoderamento, a escolha dele, eu estou tolhindo isso?
Você bota vários livrinhos. Isso. Não, você está dando a eles uma opção de atividade. Mas a escolha deles, o que ele quer, se ele vai ler para o amigo, como que ele vai ler, você pode, naquele momento ali, você vai agir com eles, intermediando as situações. Mas você também está dando a ele empoderamento a partir do instante que você está dando a ele opção de escolha. Agora, você botou o livrinho naquele momento. Se você vai trabalhar os livros, aqueles livros, ele vai escolher. Se você diz, não é esse aqui que você vai escolher, não. Você vai ter que ficar com este aqui. Você não está dando ele poder de escolha. Você não está dando ele a oportunidade de mostrar aquilo que ele quer. Você está impondo. Então, você está tirando dele esse direito de escolha. Então, quando a gente vai começando a criar oportunidades da criança fazer suas escolhas, da criança em busca daquilo que ela deseja, você está começando a trabalhar esse empoderamento dela. E ele vai se expandir em várias outras situações, conforme a criança vai crescendo e dominando os desejos dela. Entendi. Agora, em que a imposição de gêneros, que é essa coisa de menino rosa, menina rosa, menino azul, carrinho de menina, boneca de menina, como romper com tudo isso? Esses conceitos, rosa é menino, rosa é menina, azul é menino, carrinho é de menina, boneca é de menino, isso daí são padrões sociais. Né? Isso veio de toda uma estrutura, todo um contexto social que vinha desenvolvendo isso. A gente vê também, e essas coisas são muito influenciadas pelas mídias. Se a gente vê normalmente uma propaganda de material de limpeza, são mulheres. Se a gente vê propaganda de carro, normalmente são homens. Né? Se a gente vê o Homem-Aranha, é um menino. Se a gente vê a Barbie, é uma menina. Então, isso daí são conceitos sociais. Então, como que fazer isso? Daí os pais não devem reforçar isso. Deixa a criança brincar, porque no momento que ela está escolhendo aquilo que ela quer brincar, ela está explorando o universo dela, ela está recriando as histórias dela. Então, a melhor forma da família fazer é dar a oportunidade dessa criança poder escolher o que ela quer. E hoje a gente vê que está indo em contramão até disso tudo, a questão de roupas. Né? Hoje em dia, você já vê homens com blusas rosas, meninas com roupas azuis, meninos dançando balé, que hoje já não tem tanto preconceito como tinha, ainda existe. Mas são barreiras que estão começando a serem rompidas. E isso vai começar dentro do contexto familiar e dentro da mudança de valores da sociedade. Isso vem aos poucos. Então, a criança ela precisa, quando pequena, escolher aquilo que agrada. É preciso deixar que ela faça a escolha. Porque a partir do instante que ela vai fazer a escolha, que não vai impor gênero e nada para ela, esse padrão, ela está apenas sendo criança. Está brincando. Tem idade que eu faço esse estímulo? Ou tem uma idade a partir de qual eu posso fazer esse estímulo? Ou desde que ela começa a mostrar o que quer, eu já posso começar a estimular isso nela? Deixa a criança se expressar. Você vai deixar e ela vai fazer a escolha dela. A criança sabe o que agrada, a criança sabe o que ela quer. Muitas vezes, nós, os adultos, achamos que ela não sabe, mas ela sabe o que ela quer. Ela sabe com o que ela quer brincar. E a brincadeira não vai afetar a masculinidade de um, os traços femininos de outro. Não é isso que vai afetar. Então, a escolha está nela. Ela sabe o que ela gosta, ela sabe o que ela quer e ela quer brincar. A criança quer brincar. Ela vai criar em cima daquele objeto que está na mão dela.
E ela vai Agora, quando vivenciando de maneira... Desculpa, fala. Ah, Você pode estava perguntar. falando, eu interrompi. Que eu estava falando é isso, a criança, ela vai criar em cima das experiências dela, com o objeto que ela tem. Então, nós é que vamos levar para ela, o adulto é que vai levar para ela a questão do certo ou do errado. O pai, a mãe, os educadores, os cuidadores que estão com ela, vai falar, minha filha, não mexe com isso não, que isso é de menino. Não mexe com isso é de menina. Mas homens cuidam de filhos, mulheres dirigem carros, mulheres vão para a Lua, são astronautas, Mulheres homens dirigem dançam balé, Mulheres né? dirigem Mulheres dirigem empresas, então não é essa diferença de gênero que tem que ser valorizada. Que tem que ser valorizado o ser humano na sua forma e na sua essência. Isso é que tem mais valor, não o gênero. Quando é a hora de frear tudo isso? Existe uma hora para frear? Chega, já está demais, só que já passou para pirraça. Chega. Quando é essa hora? Olha só, existem situações, o empoderamento não é faça o que você quiser, não é você o dono da verdade. O empoderamento ele é dado, e existem regras. Como eu disse, todo sistema familiar ele é único. Todo sistema tem regra. Então, você pode fazer escolhas dentro de algumas regras do seu contexto. Você vai pegar uma criança, ela quer... eu quero sair agora 10 horas da noite. Vamos empoderar essa criança que ela tem 4 anos, ela quer sair 10 horas da noite? Não, isso não é. Então, o empoderar não é não dar limite. Empoderar é dar opção de escolhas que tragam um prazer, mas dentro de determinados limites. Porque, como eu disse lá no início, regras e limites precisam ser dados, porque fazem parte da vida. Eu não vou chegar no futuro e vou fazer tudo que eu quero como um adulto. Eu tenho regras, eu tenho limites, mas eu posso fazer determinadas escolhas respeitando algumas regras e alguns limites que são impostos, que a sociedade precisa disso também. Então, quando chegam num momento de birra, de pirraça, os pais sabem e eles precisam também entender esse comportamento da criança. Porque existem formas de você lidar até com essa birra, existem tipos de birra. Existe uma birra por conquista, aquela criança que está acostumada, que ela é empoderada sem limite, que ela faz uso da birra e consegue, isso vai se tornar um comportamento constante. Então, ela não está sendo empoderada, ela está sendo permitida. Isso é uma permissividade, tudo ela pode. Aquela criança, às vezes, faz uma birra por algo que ela, naquele momento, ela não consegue lidar com a situação. É um outro tipo de comportamento, que aí o pai vai trabalhar através da conscientização emocional dessa criança. Então, a questão não é quando você não rompe o empoderamento. Você se relaciona com a criança, você trabalha com ela de forma que ela se reconheça e tome consciência das atitudes, do comportamento, das emoções dela. Entendi. Autonomia infantil. Como estimular isso, essa autonomia? Olha só, a autonomia é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes se confunde autonomia com independência. A independência é algo assim, você faz sozinho. É uma coisa. A autonomia é fazer escolhas. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ele é autônomo. Eu mando ele ir buscar a minha bolsa e ele vai. Mas eu mandei ele fazer. Ele é independente, ele consegue ir. Ele é autônomo. Eu digo assim, gente, tá na hora de tomar o banho. Ele vai lá, ele escolhe a roupinha dele, ele vai botar a roupinha que ele quer. Ele teve autonomia. Ou ele diz, olha, eu vou tomar um banho. Ele foi fazer algo
que ele tem desejo de fazer e que não precisou de alguém. Ele fez a escolha dele naquele momento. Então, a autonomia, você começa ensinando a criança aos poucos, permitindo a ela fazer essas escolhas. Então, ela, comandos pequenos, ela pode atender, ela pode escolher a roupa. Quando ela faz uma escolha, ela vai aprender com essa escolha. Às vezes ela quer sair em pleno calor, ela diz que quer usar um vestidinho um pouquinho, uma menina quer usar uma roupinha um pouco mais quente. Você vai explicar, dependendo da idade. Ela vai escolher sair daquilo se você percebe dentro do seu contexto, do seu sistema familiar, você acha que aquilo ali pode sair daquele jeito, aquilo ali não vai ferir os seus valores familiares, e ela lá na rua sentir um pouco de calor e reclamar, ela vai aprender com o próprio erro, mas não como castigo, como consequência. Entendi. Eu quero sair com um brinquedinho na mão. É a mesma coisa. Olha, a situação é essa. Você quer? Quero. Isso também é uma escolha, isso também é uma autonomia que é dada a ela. Se lá na frente ela não quiser carregar o brinquedinho, se foi a escolha dela, ela vai arcar com a consequência das escolhas dela. Ela não vai ser punida. Aí ela vai aprender que as minhas escolhas, elas têm consequências. Por exemplo, só para eu entender melhor isso, eu quero sair com o brinquedo na mão. A hora que ela começar a reclamar daquele brinquedo, qual a melhor posição? Conversar com ela. Se você já combinou em casa, então você vai sair, você vai ficar com o seu brinquedo, nós vamos em tal lugar, é isso que você vai fazer? É isso que você quer? É. Ah, mamãe, toma meu brinquedo que eu não aguento carregar. A gente dá a bolsa da gente quando a gente está na rua? A gente não dá, a gente carrega, não é? Se a bolsa está pesada, foram os pesos que eu botei. Se tiver faltando alguma coisa, é porque eu não botei. Então, eu não arco com as consequências das minhas escolhas na saída como adulto. A criança, a mesma coisa. Só que ela é levada, através de boas perguntas, a pensar sobre o que ela vai fazer. E já vai estar conversado com ela. Olha, se você se cansar, como que você vai fazer? Ah, não, mamãe, eu vou segurar. Então, tá legal. Poxa, abaixa e conversa. É sempre baseado na conversa e sempre nas perguntas. Não existe aquele ali, eu disse para você, hein? Não, não existe. Aí ela perceber que as escolhas dela têm para ela as consequências. E quando ela passa a ter autonomia, quando é dado esse direito para que aos poucos isso vai aumentando, porque vai dependendo do amadurecimento emocional, do amadurecimento cognitivo. Às vezes eu não posso deixar uma criança tão pequena fazer determinadas escolhas. Então, eu já sei que aquilo ali não vai poder acontecer do jeito que ela quer. Então, eu vou conversar com ela, tentando mostrar para ela que não pode. Então, a autonomia não é fazer as escolhas pela criança, é deixar que ela faça as escolhas dela. Sempre e não vai ter um questionamento, né? Sempre com boas perguntas. Você agora não quer mais carregar. E aí, o que a gente faz com isso? Porque se eu não quiser dar minha bolsa, eu posso dar para aquele moço? Eu posso não sei o quê? Então, seria esse o caminho. E sempre são boas perguntas. Boas perguntas são aquelas perguntas que nunca terminam com sim ou não. São sempre perguntas que levam a ela... Pode dar um exemplo, só para poder... Sim, a gente pode perguntar assim, lá, você saiu com a bonequinha na mão. Você acha que a mamãe é que vai carregar seu brinquedo? Sim ou não? Ela vai falar, sim. É diferente falar, olha só, nós saímos de casa, o que a gente havia conversado? Como que você ia carregar o seu brinquedo? E agora que você trouxe, como que nós podemos fazer? Qual é a melhor forma? E depois chegar para ela, quando ela novamente for fazer uma escolha, é perguntar, como que você vai agir se acontecer isso? Qual é a sua escolha?
Tem uma Por quê? pergunta que irrita, senão ela vai subir e a gente não vai conseguir responder. No grupo de amigos tem uma criança que lidera sempre as brincadeiras. Essa criança é empoderada e em todas as brincadeiras sempre ela lidera. Como desenvolver nos demais, primos e amigos, sem tolir? Essa criança, ela tem que ser questionada junto com o grupo. É sempre... Pega aquele grupo de criança que estão cumprindo com a mim, é sentar e começar a conversar. O que está acontecendo? Ele quer brincar, ele quer mandar, eu não quero. E aí? Como que você está se sentindo? Pode chegar aquele que, de repente, ele quer liderar muito. Pode perguntar ele, como que você está se sentindo? Eu sei que você está chateado. Você gosta de escolher a brincadeira? Vamos ver se os seus amigos gostam. O que você pensa? Como é que você está sentindo? E você vai conversando com a criança dentro da idade dela, para que ela entenda que ela tem a possibilidade de fazer as escolhas, mas se está gerando conflito ali no grupo, precisa conversar com todos. Então, não é tirar a criança vai ficar nervosa. Se for preciso, vai trazer a criança, não resolveu no grupo, vai trazer a criança junto do adulto e conversar. Porque uma das grandes formas de você empoderar a criança ao longo do tempo é educar a emoção dela. Isso é uma coisa muito forte. Quanto mais você educa a emoção de uma criança, você faz educação emocional, você vai ajudando ela a se relacionar com o sentimento dela. Então, você não vai tolir. Você vai tolir, você vai falar, não, você para de mandar, sai da brincadeira. Sai da brincadeira, porque você não está deixando ninguém brincar. Não estou ouvindo. Isso você está tolindo. Rita, não estou te ouvindo. Oi? Tá. Está ouvindo agora? Não. Não? Eu vou te tirar e você volta, tá bom? Ninguém sai daí. Voltou? Tá ouvindo? Não, tá oco. Eu vou te tirar e volto com você. Você tá me ouvindo bem? Gente, eu tirei a Rita Garcia rapidinho. Vou voltar com ela. Porque a gente não estava ouvindo. Tá ouvindo? Continua baixinho, mas continua. Dá para ouvir, vai. Tá. Então, eu tô falando assim, quando você vai pegar uma criança e vai falar assim, sai da brincadeira, você tá mandando todo mundo, pode sair. Isso você tá tolindo ela. Quando você pega essa criança e vai questionar com ela as atitudes dela, com perguntas que permitem a ela dar respostas que geram novas perguntas, você não está tirando o empoderamento dela, você está ensinando ela como que ela vai lidar com as emoções dela. Entendi. Aí, então, quer dizer, se essa tá lá no meio, porque muitos pais são capazes de, naquela hora, pegar e falar assim, tá, então você não vai brincar mais. Se você não quer que ele seja, você não vai brincar mais. Essa é uma atitude que ajuda ou que vem atrapalhar? Essa é uma atitude que vem atrapalhar. Porque você não está gerando uma conscientização na criança, você está punindo. Só que a criança, ela está aprendendo a desenvolver as emoções dela. Ela tem que aprender a lidar com a emoção dela. Porque lá no futuro, ela vai precisar trabalhar na escola, em grupo. Ela vai precisar se relacionar no contexto de trabalho. Aí vai ser o seguinte, ninguém quer trabalhar do jeito que eu quero, então eu vou embora. Ou ninguém quer chutar a bola para mim, a bola é minha, eu pego a bola e eu saio do jogo. É diferente de eu aprender a lidar com as minhas emoções e entender que os outros também têm desejo. E isso eu me empodero, porque eu entendo os meus sentimentos e começo a entender os dos outros. É mágico? Não, não é mágico, isso é construído. Vai estar ligado à idade, à maturidade emocional, à cognição. Então, isso aos poucos vai construindo. Quanto mais cedo você começa,
mais resultados você vai ter. Porque a criança vai estar acostumada a estar envolvida com esse questionamento. E é o que a gente diz, é como se fosse começar a conversar, né? O lado do cérebro racional com o lado emocional. Né? O que a gente diz é a conversa. Quando eles começam a conversar o racional com o emocional. E a criança, ela é totalmente emocional. Quando a gente orienta, a gente traz o racional para ela. Aí você começa a ensinar ele o quê? É essa conversa, razão e emoção. Razão e emoção, mudança de comportamento. Entendi. Como, como direcionar nossas crianças na luta contra os preconceitos já pré-existentes, né? Que é o racismo, a gordofobia e tantos outros que ainda existem por aí. Como a gente direcionar a criança na luta contra tudo isso? O preconceito também é uma questão social, né? A criança em si, ela não é. Existem coisas muito pequenas que a gente assim, poxa, isso é tão inocente. Piada. Quando você conta piada de gordo, você está botando preconceito. Por quê? O gordo passa a ser ridicularizado. Quando você conta uma piada de um loiro, você está gerando um preconceito. Quando você conta uma piada de uma pessoa feia, você está gerando preconceito. Esses dias, até a gente estava recebendo no WhatsApp a questão das máscaras, né? Então, tinha uma foto de uma pessoa com o olho muito bonito, papapá. Aí, do lado tinha uma foto que ela tirava a máscara, ela é feia, tome cuidado. Então, essas coisas que parecem muito inocentes, a gente vai passando para a criança a questão do preconceito, com relação a tudo, com relação à cor, com relação a corpo. Então, o que a gente faz? Começar, que é importante, é ressaltar a beleza individual, é ressaltar o valor individual. Então, quando você tira o foco do material, o material considera tudo que é visual, e traz o foco para o lado humano, ou seja, qual é o valor daquela pessoa? A pessoa pode ser gordo? Pode. Mas o que essa pessoa tem de bom? Pode ser feio? Sabe? E a criança ela não vai ver isso. Então, você vai ensinar justamente a merecer as pessoas e não a desmerecimento como é feito. Porque, na verdade, o preconceito é o desmerecimento das características. E o que se sobressai não são as características, é justamente ao contrário, é o que a pessoa tem que ela possa dar a você. Isso vai acrescentar muito mais. Então, você vai trabalhando justamente com isso, sempre valorizando o lado humano da pessoa, que isso sobrepõe. Né? E com isso, a criança mesmo, ela não está preocupada com o aspecto físico. A criança está preocupada com aquilo que a outra criança traz a ela. É implantado nela, né? Oi? Porque ela não vem com aquela coisa, com aquele conceito de o feio, o que é bonito, o que é gordo, o que é magro, o que é preto, o que é branco. Para ela é ser humano, é brinquedo e pronto. Ela não tem isso. O que faz feliz. A criança é mero prazer. Então, o que faz ela feliz, a criança, é a essência dela, a felicidade. Então, ela não está vendo. Agora, nós sim, a sociedade vai colocando determinados valores na criança que vai fazendo com que ela crie preconceitos, desmerecimentos, olhares diferenciados, porque ela, com a essência dela, ela não tem. Então, quando ela é ensinada a ver a essência, porque ela é respeitada na essência dela, ela enxerga o ser humano de outra forma. Ela vai aprendendo a ver o ser humano de outra forma. E isso também é construído. Entendi. Agora, a opressão estética, a opressão estética, ela interfere muito na autoestima da criança? Totalmente. A opressão estética,
é uma coisa que é como assim a beleza, né? Então, a gente vê criança menos, mas tem também. Mas quando fica maiorzinho, questão de bulimia, a Porque o criança pequeno, que... a criança de até 4 anos, que é o meu público, né? Não, Meu público-alvo, ele não tem muito essa coisa da estética, né? não, Mas mas se ela essa começa... criança for oprimida do gordo, mesmo nessa idade, ele pode vir a ficar com a sua autoestima baixa. Pode, sabe? Porque a criança, ela não tem em termos. Porque ela vai recebendo, ela vai se constituindo. Ela pode, naquele momento, não expressar verbalmente, mas ela começa a ter a percepção do que falam dela, da desvalorização que é dado. E a gente vê que a questão estética também ela é projetada na criança. Você projeta a questão estética nos brinquedos, você projeta a estética nos desfiles, você projeta a estética nas roupas. Então, você é aquela questão, às vezes a criança, ela é um pouquinho mais obesa, e a gente não sabe por quê, porque pode ser alimentar, a questão da estrutura familiar, do sistema familiar, pode ser. Ela não pode ser julgada por isso. Pode ser um problema orgânico. Então, às vezes, a pessoa fala, ai, que gracinha, ele é tão gordinho. A tonalidade já é diferente, isso traz para ela. Ai, que lindo, nossa, que menina linda, ela é tão magrinha. Mas ela não fala que linda, você é tão gordinha. Então a gente vê até... Como o preconceito é uma coisa que está tão presente que às vezes a gente nem percebe que aquilo é um preconceito. E a gente só percebe depois que a gente para pensar. Então, como trabalhar na criança que sofre qualquer tipo de preconceito? Como a gente atuar em cima daquela criança que sofreu um preconceito, seja de gordofobia, seja racismo, seja por ser magra demais, seja por ser alta demais, como por chorar demais, que isso acontece muito. Eu trabalho sempre no berçário e isso acontece muito. A criança que chora muito, ela também sofre um preconceito diante dos profissionais, diante dos coleguinhas, diante de tudo, porque as pessoas acham que ela está fazendo aquilo porque ela quer. Né? Então, como trabalhar isso com essa criança? A primeira coisa, Lúcia, que tem que fazer é sempre a afetividade. É receber essa criança, reconhecer e sempre falar, eu te compreendo. É valorizar o sentimento dela e buscar, um bebê não, né? O bebê é mais afetividade, é receber, é conversar com esse bebê, conversar mesmo. Né? O que eu sempre digo, gente, por mais que ache que o bebê não entende, ele vai entender a sua expressão facial, ele vai entender o timbre da sua voz, ele vai entender o seu sorriso, ele vai entender a sua arrogância. Tudo ele vai entender. Ele pode não verbalizar, mas ele vai entender. Então, a primeira coisa da afetividade é trazer a criança para você, validar o sentimento dela e buscar com ela aquilo que ela tem de bom. Porque não é chegar, deixa para lá e eles estão falando besteira. Não resolveu o problema dela. É ela começar a se valorizar, é ela se descobrir, é mostrar a ela as coisas que ela tem de bom, porque isso é que vai começar a trabalhar nela a autovalorização. Quer ver um exemplo que eu tive há muitos anos atrás? Foi lá na escola, né, onde eu trabalhava. A gente, uma menina do teatro, que o pessoal falava que ela era muito feia, era feia. A menina tinha uns 12 anos, ela sofria muito, mas interpretava que era uma beleza. Então, foi dado para ela, até do projeto lá, na época quem trabalhava era o Evandro, no projeto Fazendo Arte, ele deu para ela um papel muito bom. E ela trabalhava muito bem. Era menina, novinha, quando foi naquele projeto Mais Escola, e ela conseguiu se sobressair no grupo pela dramatização.
e houve uma recuperação da autoestima. Então, nesse trabalho que foi feito com ela, percebeu o que ela tinha de bom, valorizou, mostrou a ela o que ela tinha. Ela já tinha idade de compreender um pouquinho mais, e ela desempenhou muito bem, ela se resgatou. Então, quando acontece isso, é sempre buscar o resgate em cima da afetividade, valida. Ela está chateada? Ela está chateada. Mas e aí? Como que você vai enfrentar isso agora? O que você tem de bom para enfrentar? Isso é que precisa muito desse trabalho. Valorize aquilo que você tem. Porque quando a gente se valoriza, a gente supera qualquer outro obstáculo. O que é preciso para a criança se relacionar melhor com o mundo? O que precisa fazer para você ter uma criança que se relacione melhor com o mundo? Olha só, uma criança, para se relacionar melhor com o mundo, ela precisa ser feliz. Uma criança, para ser feliz, a criança já é feliz, naturalmente, né? Mas o mundo, eu costumo dizer assim, parece que quando a gente está adulto, eu falo muito com o pessoal que eu atendo, é como se a gente ficasse escondido e tivesse uma série de camadas de tinta que a sociedade vai botando na gente. Então, quando eu atendo, eu vou trabalhando com coaches, eu vou falando, olha, a gente vai tirando essas camadas para chegar à nossa essência. Quando a gente descobre o que a gente é, e isso a gente tem quando a gente é criança. Então, o que é importante para você se relacionar cada vez mais? É você ensinar a criança a dar valor ao ser humano, valorizar a beleza individual dela e do outro, reconhecer o que ela tem de bom e reconhecer do outro. É começar, desde pequena, a trabalhar a empatia com o outro. Só que a empatia numa visão muito mais profunda, que é o seguinte, não é só o que eu quero fazer com o outro, o que eu gostaria que fizesse comigo. É aos poucos, como que o outro gostaria de ser tratado. Porque muitas vezes eu gostaria de ser tratado de um jeito, mas o outro não queria ser tratado. Então eu preciso entender o outro. Porque quando eu entendo o outro, eu me relaciono bem com ele. Eu sei como ele gostaria de ser tratado. Né? Porque eu me relaciono com ele. Sempre validar os sentimentos da criança. Sempre. Porque uma criança, quando o sentimento dela é validado, ela começa a entender que ela precisa respeitar o sentimento do outro. E como é que eu valido? É reconhecendo. Então, isso é muito importante. Outra questão é nunca reforçar estereótipo nenhum com a criança. Nenhum. Sempre que você se depara com situações que é um estereótipo, que é uma crítica, que é um julgamento, você tirar isso. O adulto tem que tirar isso dele. Porque senão a gente vai reproduzir uma sociedade de crianças que julgam o comportamento do outro. E é nas atitudes do dia a dia. A gente às vezes diz, nossa, olha a roupa daquele fulano ali. Você está julgando. Mas por que fulano está com aquela roupa? Você não sabe. Então, que direito que você tem de julgar? E a gente julga. Né? A gente ensina as crianças a julgarem. E lá no futuro a gente não quer que eles julguem ninguém. Então, isso é muito importante. Por exemplo, a criança está chorando, nós devemos interpretar o choro ou procurar entender e valorizar aquele sentimento. Simplesmente está chorando à toa, deixa para lá. Ou você procura interpretar e valorizar aquele sentimento. É importante fazer a valorização do sentimento da criança? Sim, porque aquele negócio, a criança, por que ela está chorando? Qual a razão dela estar chorando? Então não adianta você, se você for tentar, não, eu vou interpretar o choro, olha, eu estou achando que aquela criança ali, ela está chorando, gente, é pura pirraça. É só pirraça. Ai, está chorando porque é chato. Você está fazendo sobre os seus valores. Qual é a função do adulto educador? Não é o adulto protetor, é o adulto educador, aquele que está naquele momento educando ele. É abaixar, falar, olha, eu estou entendendo que você está chorando, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Você pode me falar o que está acontecendo?
Isso quando a criança já consegue expressar. Por quê? Você vai validar o sentimento dela. Eu sei que tá, mas eu quero te entender. Espera a criança, calma. Não adianta enfrentar uma criança chorando que não consegue. Muitas vezes você vai enfrentar o choro, ela vai disparar alguns hormônios que ela não vai conseguir controlar. O certo é esperar a calma e vai conversar. Aí a criança, não, tá chorando, não vou, não quero nem saber, vai ficar chorando aí do lado. Não, muitas vezes a criança ela precisa de um afago. Sabe, ela vai ser afagada, você vai sentar, olha, eu tô aqui com você. A hora que você acalmar, a gente conversa. Sem briga, sem grito, com paciência. Porque quando a gente entende que aquele ser humano ele está se constituindo, ele precisa falar como é que ele vai se formar. É porque como eu não estou te escutando direito, às vezes eu te interfiro bem no meio que você está falando. Mas é porque eu não estou escutando direito. Aí eu fico prestando atenção se a sua boca diminuiu. Como valorizar os sentimentos de cada criança? Como é que é? Não entendi. Não escutei. Como valorizar o sentimento de cada criança? Dessa forma. Você valoriza para tudo ouvir. Você valoriza o sentimento de uma criança. Como valorizar o sentimento da criança? Você vai valorizar, você vai validar a partir do instante que você chega para ela e diz: eu estou te entendendo. Eu estou entendendo você. Mas a gente precisa conversar. Isso é validação. A partir do instante que você chega, você está validando. Você não valida um sentimento quando você vira e diz assim: ah, fica quieta aí que não tem motivo nenhum de você chorar. Não tem para o adulto, mas tem para a criança. Nem que seja que ela esteja chorando à toa. Que ela chegue para você e não consiga explicar. Mas você conversando com ela, dizendo para ela: eu estou te entendendo, e vamos conversar, você está validando ela. Você não está supervalorizando, você está dizendo para ela: olha, eu entendo, porque a criança, ela chora muito, porque ela ainda não tem uma organização de pensamento tão grande para conversar. Tanto que conforme a criança vai crescendo, o choro diminui e a conversa aumenta. Aí ele vai bater, vai chegar uma hora que ele vai bater, você vai trazer ele para você, uma criança maior. Ei, peraí, o que está acontecendo? O que você está sentindo para você chutar o seu amigo? Vamos conversar? Como que você pode fazer diferente? Então, dependendo da faixa etária, você vai tendo as intervenções adequadas. Não adianta você chegar para uma criança de 3 anos e conversar seriamente com ela. Então, por exemplo, um menino numa escola estava criando uma confusão. Foi chamado junto à direção. Qual o problema? O que está acontecendo? Ele falou assim: não sou eu não, tia. É o Hulk que bate em todo mundo. Por exemplo, se eu tenho uma criança que ela só morde ou que ela só bate. Se eu ficar o tempo inteiro, olha, cuidado com ela porque ela bate. Cuidado com ela porque ela morde. Olha, fica alguém segurando aqui, não sei o quê. Isso, eu estou ajudando essa criança ou eu estou atrapalhando, fixando nela essa coisa, né, de que, por falta de interpretação minha, acaba virando uma coisa ruim. Porque, assim, ele vai virar um mordedor porque eu fixo isso a cada vez que eu digo. Aí todo mundo vai falar: ó, meu Deus do céu, aquela criança é mordedora. Aí, assim, no grupo do WhatsApp, vai vir todo mundo. Aí ele já não vai ser mais a criança. Ele não vai ser Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, nem nada. Ele vai ser um mordedor. Cara, essa criança é um mordedor. Você passa a reforçar e dá a ela uma função. Você passa a dar para ela função, porque a gente dá função para as crianças. A gente acaba reforçando dando função. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu não quero que caia na nossa cara. Já estão diminuindo o nosso som. Já está demais isso. Então, eu anotei aqui uma frase que, lendo e estudando para essa nossa live, e eu achei muito interessante, que é: a infância é terreno fértil para ensinar que existem muitas, mas muitas maneiras de ser lindo.
Então, foi uma das frases que eu achei e que é importante lembrar que são essas crianças que vão construir o nosso futuro e foram essas duas, que a infância é um terreno fértil para você descobrir que existem muitas maneiras de ser lindo e que é importante lembrar que essas crianças que vão construir um futuro. Estão pedindo para que a gente volte de novo. Mas aí eu hoje diria... não volto, não, porque eu tenho um corre-corre de todo dia, do dia inteiro, então são 9 horas da noite. Eu preciso ter um limite também para mim. Deixa eu só falar. Pode falar. Eu diria o seguinte, que a infância é um terreno fértil a ser empoderado para se tornarem homens que valorizam homens. Muito bem. Então, Rita, você tem alguma coisa para falar? Onde as pessoas te encontram? Se elas quiserem fazer um atendimento, até que idade você atende? A gente atende os pais de bebês, né? E a criança, a gente costuma dizer que o Kid Coach atende a mãe do momento que ela tem filho até 100 anos de idade. Porque esse processo de Kid Coach, ele está sempre presente em qualquer idade. Porque se trabalha sistema familiar. Ele é um trabalho dentro de um sistema familiar. É a mudança no padrão do sistema familiar. Então, você deixa o seu telefone, pode deixar lá na minha página, e o seu IG, para que as pessoas possam te procurar. E nós, com certeza, iremos marcar uma outra, porque esse assunto é um assunto vasto, que tem muita coisa e ajuda muitas pessoas. Então, foi um prazer ter você aqui. Foi maravilhoso. Se você autorizar, eu vou estar subindo essa live lá para o YouTube, onde as pessoas vão poder ver. Tá? Você autoriza que a gente faça isso? Autorizo, pode botar. Então, eu vou estar passando ela. Ao mesmo tempo, eu vou estar mandando ela para você no Drive, para você poder fazer também sua parte de trabalho com ela. E vão sugerir que as pessoas vão lá no YouTube, porque eu preciso de 100 inscritos para poder manter o nosso YouTube. Porque senão os links não são... eles não liberam os links, só depois de 100 inscritos. Né? Então é isso. Então, quem gostou, curte, dá um like, como diz meu sobrinho, like, para poder a gente estar aí. Rita, foi um prazerzaço, maravilhoso estar aqui com você. Kátia Matheus, que delícia, saudade de você, saudade imensa. Felipe, eu acho que eu vi Natália aí, Gabriel Stal tá aí, Carla Calburg tá aí. E a quem eu não via, sabem que eu sou cega, hashtag um óculos para tia Lu. Vamos resolver isso aí, vamos fazer aí uma campanha e eu começar a enxergar as coisas aí. Se alguém se passou alguma pergunta também, não foi por falta de vontade de responder. É porque às vezes passa muito rápido e a gente está tão empolgado com o assunto que não consegue coordenar. Tá bom? Beijos em todos, beijo no coração. Obrigada também, Luciane, a todo mundo que estava aí. Luciano, Lucimara, todo mundo que estava aí. Um beijo. Qualquer coisa a gente marca outra. Então tá bom, beijo. Beijo, fica com Deus. Tia Lu, tchau. Tchau. Dá joinha. Oi, gente, a live foi uma delícia, já acabou. Quem gostou, recomende para os amigos, para os inimigos também, eles precisam estar vendo. Recomendo a todos. Alguém solicitou uma entrada, mas eu só tenho 2 minutinhos. Vamos ver se eu posso. Vamos ver quem é e se eu posso. Não tem. Não sei ver. Não sei ver quem é que me pediu, tá? Então, vamos tirar. Beijos em todos. Tchau, gente. Até a próxima live. Será no domingo com a nossa Neuza, autora do livro Tequinho, o menino do samba. Beijos, tchau!